Rádio Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina, boa tarde. São 5 horas de domingo, dia 28 de outubro. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E nós estamos aqui num estúdio improvisado na revista, não estamos gravando normalmente como a gente faz no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. Eu estou ao lado do editor do site da Piauí, José Roberto Toledo. Oi, Toledo. Opa. E da repórter Malu Gaspar. E aí, Fala, gente? Malu. A gente vai estar aqui ao vivo ao longo da noite, até umas 10 horas da noite. A gente vai acompanhar a apuração, a boca de urna, os resultados em tempo real. Vamos fazer um balanço, discutir as perspectivas, os problemas. E para isso a gente vai contar com vários convidados, ao vivo aqui no estúdio ou por telefone. A gente está transmitindo ao vivo em vídeo, como vocês estão vendo, pelo Twitter. Já temos? O Ibope acabou de divulgar a boca de urna em São Paulo. Dória 52, França 48. Pela pesquisa de boca de urna não dá para saber quem vai ser o próximo governador. Vamos ter que esperar a apuração oficial do TSE. Bom, o resultado da boca de urna inverte a vantagem numérica que o França tinha em relação ao Dória. No Rio de Janeiro, Witzel 55, Paes 45, fora da margem, segundo o Ibope. Witzel, o ex-juiz do PSC, será o próximo governador do Rio de Janeiro. A não ser que a boca de urna esteja muito errada, aí no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel deve ser o governador do Rio. Já tem Minas. Ai, meu Deus. Em Minas Gerais, a boca de urna deu 66 para o Zema, do Partido Novo, 34 do Anastasia, do PSDB, ex-governador. Também muito fora da margem, Zema virtualmente eleito. Mesma coisa no Distrito Federal, onde Ibanez, do MDB, tem 69% contra 31% do Hollenberg, do PSB. Vai ter renovação no Distrito Federal. E nem tanto, né? Porque Ibanez é um político do MDB ligado ao Roriz, né? a alternância de poder, digamos assim. E no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de PSDB, ex-prefeito de Pelotas, 52% dos votos válidos contra 48% do atual governador José Luiz Sartori, do MDB. Também está dentro da margem e pela pesquisa Ibope não dá para prever quem vai ser o próximo governador lá. No Rio Grande do Sul e em São Paulo são os dois tucanos, se a gente pode chamar. Na margem. Defina tucano. Defina tucano. Porque mas esses dois nomes também... vão ter que mudar o logotipo, acho, do partido. Exato. Nem vou te perguntar o que seria o novo logotipo, não faço ideia. Não é horário... Não, talvez um cisne negro. Podemos sugerir isso. Bom, nós vamos conversar com a repórter Consuelo Diegues, aqui no estúdio. A Consuelo fez um perfil do Jair Bolsonaro que a gente publicou em setembro de 2016. A gente gravou um programa que foi ao ar na sexta-feira, um Foro de Teresina extra, a respeito desse perfil. A gente conversou com a Consuelo, conversou um pouco a diferença entre o Bolsonaro de 2016 e o Bolsonaro de agora. Em 2016 ele era um candidato ainda muito improvável, mas já despontava, já havia alguma coisa ali. Ele tinha entre 6% e 8% das intenções de voto e já liderava na elite, entre as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos. Então, Consuelo Diegues. Venha, Consuelo. Bem-vinda, querida Consuelo. Bem-vinda, Consuelo. Consuelo que vai... Ponha seu fone de ouvido, por favor. Vai conversar aqui com a gente e depois vai para a rua, que é onde o repórter tem que estar. Vai lá para acompanhar a movimentação no QG do Bolsonaro, lá na casa dele, no lugar onde ele vai fazer o pronunciamento dele, não importa se for eleito ou não. Consuelo, eu queria que a gente começasse falando um pouco... o que você encontrou quando você foi fazer aquele perfil? A gente tomou a iniciativa de fazer, embora o Bolsonaro dar uma capa da revista para ele. A gente publicou isso há 2 anos, pouco mais de 2 anos. E como foi o contato? Ele foi muito arredio no começo, mas você acabou tendo bastante acesso a ele. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse primeiro contato. Foi uma extensa negociação para ele falar com a gente, né? Ele tinha muito medo de como ele seria tratado, porque ele achava que ele era injustiçado pela imprensa.
Então foi um trabalho de convencimento que a gente fez para dizer, olha, não, a nossa intenção é entender o senhor, entender as suas ideias, entender como é que o senhor está nesse jogo eleitoral, quem é o senhor, né? E aí ele acabou concordando. E a primeira impressão que a gente teve, assim, foi quando eu entrei no gabinete dele pela primeira vez, é que tinha umas fotos de todos os generais da ditadura militar que foram presidentes do Brasil. E aí ele olhou para mim, assim, foi o primeiro contato, assim, ele falou, gostou da decoração? Aí eu fiquei assim meio espantada. Ele falou, você queria que eu botasse a foto de quem ali? Do Lula, da Dilma? E começou a rir. E aí no dia seguinte, que eu continuei a entrevista com ele me filmou. Foi a entrevista toda filmada. Porque ele dizia... Não gravou, filmou. Filmou, era filmado. Sei. Ele me avisou, vou filmar porque vocês são todos uns mentirosos, vocês distorcem as coisas que eu falo, então se você fala alguma coisa que eu não disse, eu tenho a prova aqui no vídeo. Você ficou intimidada, Consuelo? Não. Foi não, tranquilo? É assim, eu acho que a gente já viu tanta coisa nessa profissão, né? Chega a ser até um pouco engraçado, para ser bem sincera. Dá até vontade de rir. Todos nós temos décadas de profissão, mas eu nunca vi alguém filmar uma entrevista. Eu já vi gravar. Sim, isso. Não, eu nunca vi, mas isso me intimidou. Assim, por exemplo, coisas que a gente nunca viu também nessa profissão, a pessoa defender abertamente a tortura. Numa das perguntas que eu fiz para ele defende. Eu perguntei sobre o episódio do Brilhante Ustra, que ele fala no impeachment da Dilma em homenagem ao coronel Brilhante Ustra, que foi um reconhecido torturador na época da ditadura militar. E eu perguntei sobre isso para ele. E ele defende. Primeiro, ele dizia não teve ditadura, primeira coisa. E a segunda é que ele não era um torturador. Que, na verdade, nós estávamos lidando com terroristas. Com terrorista, você não podia tratar de forma suave. E foi um discurso que ele manteve até agora, na verdade, né? Até agora. Você conseguiu retratar ali, do ponto de vista da pauta agenda conservadora que ele representa, tudo que ele continuou dizendo, né? Exatamente. Bastava ler sua matéria para a gente saber o que ele ia continuar dizendo e repetindo durante toda a campanha. Exatamente. A diferença é que depois entrou o elemento econômico, né? O Paulo Guedes e a pauta liberal, né, Consuelo? Que eu acho que é o que dá credibilidade para ele junto a uma parte do eleitorado. Porque eu acho que até 2016, embora ele estivesse crescendo nas pesquisas, era uma coisa meio inexpressiva, era 5%, 6%. Mas era principalmente numa camada, assim, eram pessoas com maior renda. Mas não era o mercado, não eram empresários. Eu lembro que na época do impeachment, que foi abril, né, a gente publicou em setembro, em abril ele já liderava nas pesquisas do Datafolha na camada da população acima de 10 salários mínimos, ou na faixa de renda mais rica. Ali ele tinha 24% e tinha 6% no total, entre 6% e 8%. Eram vários cenários. Jovens, né? O Aécio era candidato, o Lula era candidato. A gente está falando de 2016, é um cenário bastante diferente. Mas ali já havia um embrião do que veio se confirmar depois, né? As pessoas não acreditavam, ou a maioria das pessoas não acreditava que essa onda pudesse se transformar no que se transformou. Exatamente. E o que me chama a atenção naquela época, que os analistas do Datafolha até diziam, olha, para ele crescer, ele vai ter que conquistar também um eleitorado mais pobre. Que naquela época, ele não tinha esse mulheres apoio. Também, não sei se isso já estava claro naquela época, a coisa das mulheres. Em faixa de renda, ele dizia isso. Eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque agora, em junho, a gente fez o perfil do Alckmin, a gente publicou o perfil do Alckmin. E aí, se eu puder falar uma coisa aqui que eu achei interessante... Nesse perfil, a empresa Ideia Big Data ela identificou que, considerando o conjunto do país, de cada 10 eleitores de Lula, 1 tem Bolsonaro como segunda opção. No Rio, de cada 10, 4 votariam em Bolsonaro na ausência do petista. Quer dizer, então ele já passou... Sim. Quer dizer, olha a diferença. Isso agora, 2 anos depois, ele conquistou esse eleitorado que seria... Conseguiu penetrar nesse público que até então não estava nem... Talvez por ignorância, você acha? Ignorância eu digo no sentido de ignorar que ele existia. Naquela época, provavelmente. Agora, e aí essa campanha dele é muito impressionante. O que é curioso, se a gente pegar o discurso dele de uma semana atrás na Avenida Paulista, que foi transmitido por WhatsApp, né, para a população que estava ali, para os manifestantes, os seguidores dele que estavam na Avenida Paulista,
mudou muito pouco em relação ao que você viu. As barbaridades que ele falava e a coisa, ele não fez concessões ao centro nenhuma. Ele está se elegendo, se ele se confirmar a eleição dele, com um discurso de extrema-direita. Então, eu queria te perguntar, o que você acha que mudou? Mudou muito pouco, mas há alguma coisa identificável? Assim, o Bolsonaro que você vai encontrar daqui a pouco, na entrevista coletiva que ele está prevendo, o que você acha que é diferente do que você viu lá em 2016? Bom, eu acho que assim, até o discurso de domingo, não só era o mesmo, como eu acho que ele estava mais agressivo. Porque era um momento que se esperava que ele fosse tentar fazer um discurso um pouco mais conciliatório, estadista, de estadista, né? Mas eu acho que ele percebeu isso, porque durante a semana ele tentou se justificar. Isso eu falei naquele momento, era para um grupo. Quer dizer, não é para um grupo, repreendi meu filho também com o negócio do STF. Exatamente, ela teve o filho dele. Você não pode falar para um grupo se você está eleito, quer dizer, você está na preferência, né, no primeiro turno. E essa queda nas pesquisas deve ter a ver com isso, né? Influência disso. E aí? Eu tenho a impressão, mesmo porque agora, como ele conseguiu esse apoio do mercado e de grandes empresários, eu tenho a impressão que ele vai ter que amenizar um pouco o discurso, mesmo porque ele sentiu o impacto disso aí, do discurso dele de domingo, porque ele teve até perder um pouco de votos, né, nesse discurso de domingo. Então, eu acredito que ele vai ter que mudar um pouco esse discurso. Vai ter uma coisa de pacificação do país? Você já apurou isso? Essa eleição dele não vai ser tão fácil como ele achava inicialmente, né? Que ia ser uma eleição de lavada. Ela vai ser um pouco apertada. Então, isso, de alguma forma, talvez tenda a dar uma equilibrada. O movimento da última semana foi esse. A gente iniciou o segundo turno com uma vantagem de perto de 20 pontos e a gente está chegando na véspera da eleição com uma vantagem 10, entre 8 e 10. Então caiu pela metade a vantagem dele, que era muito grande. Mas essa vantagem ainda, a gente não sabe o resultado nem da boca de urna, que vai ser às 19 horas, mas essa vantagem entre 8 e 10 pontos é muito grande. Quantos milhões de votos isso daria, Zé? Muitos. Uns 10 milhões de votos. O Bolsonaro, embora tenha havido uma onda pró-Haddad nesses últimos dias, a gordura que o Bolsonaro tem para queimar, eleitoral, é muito grande. A gente não pode esquecer que ele está ganhando no Rio, de uma vantagem muito ampla, está ganhando em São Paulo, com uma vantagem muito ampla, e está ganhando em Minas. Sempre que um presidente foi eleito, ele ganhou pelo menos em 2 desses 3 estados. O Bolsonaro está ganhando nos 3. Sem falar e deve Congresso, ganhar nos né? 3. Sem falar no que ele já ganhou sem de falar Congresso, né? da onda que houve no primeiro turno, que está configurada claramente na eleição do Congresso. O PSL fez a segunda maior bancada, que vai se transformar na maior, porque mais gente vai aderir quando tiver a janela, até 1º de fevereiro, quando a nova legislatura começa, a bancada do PSL deve ser maior que a do PT, que hoje é maior. Então, houve uma onda muito grande de direita, de antissistema, né, antipolítica convencional e antipetista especificamente, muito virulenta. Dificilmente isso vai ser revertido agora, hoje. Daqui a pouco a gente vai saber qual o tamanho da vantagem. De qualquer forma, é diferente você ter uma vitória com 20 pontos de vantagem, uma vitória com 8, 10 pontos de vantagem. Isso acho que ele já sentiu isso, né? E eu acho que o país ainda vai continuar muito polarizado. Outra coisa que eu acho que assim, me chama a atenção, você está perguntando de mudanças, uma coisa que me chama muito a atenção, quer dizer, fora a parte econômica, que a gente pode discutir aqui um pouco. Quer dizer, como é que surge o Bolsonaro, né? Bolsonaro é um personagem que ele surge em 2013 naquelas manifestações, né? E um pouco ainda visto como um sujeito meio bizarro, que fala umas coisas um pouco ridículas e um pouco fora do tom demais. Ninguém dando muito. Mas aí é que eu acho que é o ponto aí de inflexão. Acho que é quando ele começa a virar outra coisa. E aí é uma coisa que eu tenho refletido essa semana, e eu vou colocar aqui para vocês aqui no debate, eu não sei se vocês concordam. Mas a impressão que está me dando é assim, e por que o Bolsonaro ele vai ter que tentar ser mais conciliador? Porque ele não é, na minha opinião, eu não estou conseguindo vê-lo como um líder de massas. A minha questão é, ele foi construído por essa massa que foi para as ruas protestar em 2013 e 2014, que precisava de uma face para esse movimento, porque eu não vejo ele como ele tendo liderado o movimento. Ao contrário, foram as ruas que trouxeram... Ele pegou carona nesse sentimento e aproveitou esse sentimento antipetista, anti-establishment, antissistema, todo esse caldo. Exatamente. E os movimentos de rua precisavam, de alguma forma, ter alguém para dar uma face
institucional para isso. Eu tenho a impressão de que ele virou essa face. Então, ele está líder. Mas eu não sei se ele pode ter feito a transição a ponto de hoje ser o líder, né? A gente vai testar isso no governo. A gente não pode esquecer que nas manifestações, principalmente depois da eleição da Dilma, nas manifestações já contra a Dilma pelo impeachment e contra o PT, os tucanos foram escorraçados da Avenida Paulista. Foram vaiados, o Serra, o Aécio, o Alckmin nem apareceu lá. Eles eram identificados como os corruptos também, né? Eram identificados como corruptos e é uma coisa assim, vocês não dão conta do discurso que a gente está querendo. Vocês são muito ponderados, vocês ficam no meio termo, ficam no meio do caminho, numa espécie de limbo. Os tucanos foram engolidos. É o farinha do mesmo saco, é o famoso farinha do mesmo saco. Achavam que iriam se beneficiar daquele movimento todo e as pessoas estavam apontando para outra coisa. Havia ali uma demanda, um apelo pela volta dos militares que foi subestimado, claramente. Todo mundo não, esses grupos estão aí, estão pedindo a volta do regime militar. Isso não é nada, é uma franja radicalizada, mas que convivia com as pessoas que estavam ali, que eram democratas, né? Mas que a tolerância entre esses dois grupos foi uma tolerância grande. O que não se tolerava era a gente de camisa vermelha. Né? Eu só queria aproveitar para dar a primeira parcial de apuração. Ainda não temos nada para presidente, porque já tem 2% das urnas apuradas, mas a gente só vai ter resultado a partir das 19 horas. Isso é sempre bom lembrar as pessoas, né? Que só às 19 que o TSE autoriza a divulgação, porque é quando fecham as urnas no Acre. Bom, temos a apuração avançada no Distrito Federal, uma unidade pequena, né? 22,4% das urnas apuradas. Está confirmando a boca de urna. O Ibanez do MDB já está com 71,5% dos votos válidos contra 28,5% do Rodrigo Ranenberg. Aí fatura liquidada, né, Zé? Sim, aqui só estou dando a confirmação de que a boca de urna previu e as pesquisas de véspera previram, está se confirmando. Outros que não estão tão avançados assim, mas que já começa a dar um cheiro do que pode ser a apuração. Santa Catarina já está com praticamente 6% das urnas apuradas. E aí o comandante Moisés está com 2/3 dos votos, 66%. O comandante Moisés, partido do Bolsonaro, não? O comandante Moisés, ele é do PSL e eu preciso até fazer um erramos aqui, porque no Foro de Teresina da quinta-feira passada, a gente deu a informação invertida, que o Merizio estava na frente, quando na verdade o Ibope já estava mostrando que o comandante Moisés liderava o segundo turno, tá? Então, o Merizio do PSD de dado está com 1/3, 34%, e o comandante Moisés com 66%. Ainda é muito pouco voto, 6%, mas já dá um cheiro de como é que vão ser as coisas lá. Da mesma maneira, no Rio Grande do Sul, 4% das urnas apuradas, e ali na margem. Zé Ivo Sartori está com 51,9% e o Eduardo Leite com 48,1%. Quantos por cento? Só 4% por enquanto. Certo, aí vai ter emoção, né? No Pará, já tem 7,6% das urnas apuradas e quem está liderando é o Helder Barbalho, filho do senador Jader Barbalho, que está com 58% dos votos válidos contra 42% do Márcio Miranda. Aí, dando sequência ao clã Barbalho, a gente tem 2 estados, Alagoas, que se elegeu no primeiro turno, filho do Renan Calheiros. Sim. E MDB também. E no Pará deve se eleger o filho do Jader Barbalho. São os 2 únicos clãs dos muitos clãs do MDB. São quase genéricos do clã Sarney, né? São menores que o clã Sarney, menos duradouros, mas são... O Sarney saiu do jogo, né? Não, o Sarney foi completamente banido do Maranhão. Foi uma eleição histórica. É que são tantas eleições históricas que a gente não mas o clã tem Sarney tempo de falar sobre qualquer... Tá no poder desde a época das capitanias hereditárias, praticamente. Feudalismo. O poder que foi agora foi banido. Chegou com as caravelas. Sim. Era um dos mais antigos. O Sarney se elegeu em 66, para o Glauber Rocha até fez um documentário. O Sarney era o jovem contra o coronel corrupto e tal. O Sarney se elegeu em 1966. Coitado do Glauber Rocha, eu me lembro desse documentário. Só para lembrar que ele era da banda de música da ODN. Da banda de música da ODN. Deixa eu falar uma coisa que o leitor mandou aqui, que eu tenho que falar para o Toledo. Luiz, H. Luiz, assina como H. Luiz, diz que o novo símbolo do PSDB vai ser o... Java Porco. Mandou muito bem, H. Luiz. Seria justo. Luiz, não, agora acho que a gente tem que liderar essa campanha. Porque se o Dória ganhar,
vai ser por causa do Java Porco. Assim como o do Witzel vai ser o Kinder Ovo, que o Eduardo Paes no debate roubou da gente essa expressão. Eu quero deixar aqui registrado. Eduardo Paes roubou, cuidado com isso. Emprestou. Emprestou. Usou. Pegou carona. Ó, só para dizer, enquanto a gente falava Luiz aqui… mandou bem, Luiz. O Ibanez já foi declarado eleito pelo TSE. Já? É? Caraca, tá rápido. Porque… Olha só que coisa incrível. 48% das urnas apuradas e a distância dele é tão grande em relação ao Hollenberg, 71% dos votos válidos, que já não tem mais jeito. Já falou, Hollenberg, pode entregar o cargo que já era. Ibanez, Rurizismo volta ao poder no Distrito Federal. Agora é oficial. Não tem para Tá bom, primeiro ninguém. Governador eleito, então, no Brasil. Sim. Tcharará. E vou dar mais uma atualização interessante, porque vocês podem discutir também. O PT só está no segundo turno em um estado, que é o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E a Fátima Bezerra saiu na frente com 60% praticamente dos votos válidos, mas só tem 6% das urnas apuradas. Mas confirmando… Lá não tem boca de urna. Confirmando o que a pesquisa de véspera indica… Sim. No Rio Grande do Norte, que a pesquisa de véspera indicava ela com 55, Ibope 55, e o Carlos Eduardo do PDT 45. Sim, então está confirmando a tendência. Fátima, ela deve se eleger, e o PT tem o governador do Piauí, o Wellington Dias. Do Ceará e da Bahia. Do Ceará, o Camilo, e da Bahia, o Rui Costa, Exatamente. Que foi eleito em primeiro turno também. Seria o quarto estado, todos no Nordeste, governados pelo PT, o que mostra como o eleitorado do PT agora… A tendência desde a última eleição está concentrado no Nordeste do país. Exatamente. E agora já aumentou a votação apurada, a quantidade de urnas apuradas no Pará, e o Helder mantém a liderança com 15% das urnas, ele está com 57% dos votos. Tá, beleza. Consuelo, então vamos falar um pouquinho de economia e Paulo Guedes e tal. O que você acha que acrescentou aí esse… Bom, eu acho que isso deu Foi fundamental. Racionalidade para o Bolsonaro, que até então era o candidato dos evangélicos e de nicho. Eu acho que ele ainda continuava, assim, ele não tinha conseguido um apoio de setores importantes da população. E aí, a partir… E de interesses corporativos, dos militares, etc. Exatamente. Funcionalismo. Agora, tem uma coisa que é importante sobre como é que ele vai ter que lidar agora no governo. Eu acho que tem que estar muito claro para ele que parte desses votos, e talvez uma boa parte desses votos, inclusive desses grandes empresários e desses setores, não são votos dele para Bolsonaro. Eu acho que tem muito a ver com um voto anti-PT, um sentimento anti-PT. Porque a sensação que às vezes eu tenho é assim, essas pessoas votaram em Bolsonaro porque achavam que era o único candidato que teria condições de derrotar o PT. Exato, acho que sim. Você ouviu muito isso, imagino, eu também. Então, isso é preciso levar em conta. E outra coisa que ele vai ter que levar em conta exatamente por isso, eu acho que esse eleitor dele não é parecido com o eleitor do PT, ele não tem a liderança do Lula. O eleitor do Lula, ele foi até o fim, foi até, morreu agarrado com ele ali, ele indo para a cadeia e eles dizendo não, ele é um não novo corrompeu, eleitor. Né? Esse não. Esse eleitor, eu tenho a impressão que se o Paulo Guedes, o posto Ipiranga dele, não consegue resolver os problemas econômicos, ele vai ter bastante problema. Exatamente, não é essa fidelidade petista. Você leu também, como eu, a matéria do Roberto Caes, nosso colega aqui na redação, que retrata uma eleitora que diz isso. Nós derrubamos o Collor, nós derrubamos a Dilma, e se ele fizer besteira, a gente derruba ele também. Não é um eleitor que pensa, eu vou com ele até o final, né? Exatamente, por isso que essa questão das redes sociais é muito importante, porque é o movimento das ruas que empurra ele, né? Não é ele que… ele, a figura dele, não. Quer dizer, esses que surge e que fala eu sou o grande líder agora, como o Lula né? Inclusive com um partido forte para sustentar essa liderança. Ele não tem isso. Inclusive o partido dele, eu estava lendo agora na Folha de São Paulo, metade do partido dele, da bancada dele, que são 52 deputados,
22 são policiais militares, né? Que tem uma enorme resistência à reforma da Previdência, por exemplo. Sim, ele vai ter que... Agora começa a vida real, né? Exatamente. Como é que ele vai negociar com essas Consuelo, pessoas? tem uma coisa que eu queria te perguntar. No seu perfil, você já fala em redes sociais, você mostra que o Carlos Bolsonaro maneja as redes sociais, ele está sempre... O próprio Jair Bolsonaro também está muito preocupado com isso. E aí, redes sociais são o grande assunto dessa reta final da eleição. A gente até vai ter um bloco na próxima meia hora sobre isso. Você acha que ele tinha a noção do papel que isso teria na campanha naquele momento? Ou foi uma coisa meio tentativa e erro? Era o que ele tinha, ele se embarcou nesse negócio de WhatsApp? Qual era a sua intenção? Eles tinham toda a noção do que seria? Era a única saída deles. E eles perceberam isso antes de todos os outros candidatos. Ele não tinha espaço, ele não tinha espaço TV, a imprensa tradicional o ignorava. Não tinha partido, não tinha nada. Não tinha partido e a imprensa tradicional ignorava. Quando falava dele, era um pouco para ridicularizá-lo ou para criticar essas atitudes dele, de agredir a deputada Maria do Rosário e de falar em defesa da tortura, né? Porque quais eram as propostas de Bolsonaro? Acho que nem ele tinha, além dessa pauta. Esse é um aspecto importante e que talvez seja o que mais se assemelha à tática do Trump nos Estados Unidos, que é criar fatos a partir do nada, ou seja, você dizer barbaridades para chamar a atenção da imprensa, ganhar espaço e daí criar um círculo virtuoso, no caso dele, vicioso no caso dos adversários, de notícias sobre ele, e aí vale a lei Maluf. Fale mal, mas fale de mim. E provavelmente, se a gente fizesse o que foi feito nos Estados Unidos de monitoramento de tempo de televisão gratuito, ou seja, no noticiário, e espaço na internet, no noticiário online, eu acho que nenhum candidato chegaria nem perto. Sem contar o cisne negro, que foi a facada, né? Que foi um cisnão, sim, que mega foi cisne. A coroação. Mas até ali, toda a estratégia dele foi baseada exatamente nisso que a Consuelo estava falando. Porque a partir do momento que ele conseguiu provar pelas ferramentas disponíveis que nas mídias sociais ele já era a figura de maior projeção, mais até do que o Lula, aí ele passou a ser notícia também por conta disso. E uma coisa foi alimentando a outra, porque daí as mídias sociais cresceram em cima dessa notícia e não parou mais essa bola de neve. E já era frenético a coisa da rede social para eles? Assim, o dia a dia dele já era uma coisa... Eu acho que ele se constrói assim e a gente não percebeu. Sim. A penetração disso. Sabe? O Eduardo ficava o tempo todo ali nas redes alimentando, né? E com esse discurso desmedido, né? Essas barbaridades que foram sendo incorporadas, metabolizadas, e as pessoas, uma parte da sociedade estava gostando daquilo, está gostando até agora. Principalmente, eu acho, Fernando, eu acho que é sem brincadeira, eu acho que esse discurso do tortura nem era muito o que tocava nas pessoas, o que é impressionante. Se você imaginar... E não é, acho ainda. As pessoas minimizam isso. Você pensar as pessoas minimizam, mas na Argentina... chegando e falando, olha, tem que matar 30 mil pessoas. Teve um cara repreendido no Chile por isso. Nós devemos nos esquecer, por exemplo, em 2014, ele, deputado federal, foi inaugurado um busto, uma homenagem ao deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura, desaparecido. Até hoje o corpo não foi encontrado. Pai do escritor Marcelo Rubens Paiva. Isso em 2014. O Bolsonaro passou pelo lugar onde estava sendo inaugurado e cuspiu no busto do Rubens Paiva e falou: esse vagabundo teve o que mereceu. Isso foi um escândalo na época. Então, essa pessoa, a gente está falando de uma atitude de 4 anos atrás. Depois, em 2016, ele repetiu o gesto no impeachment da Dilma. As pessoas não estão muito se importando com esse tipo de coisa. Não, né? Acho que não. Elas não estão nem considerando isso um problema. Que naquela época, porque até então ele também nem discutia essas questões econômicas, que ele passa a discutir, que ele passa a falar alguma coisa agora. Eu acho que ele pegou muito o discurso da segurança, da corrupção e da segurança, que eram as duas coisas que assustavam mais a população, né? Você tem toda a razão. Que é um discurso que a esquerda não consegue botar de pé, né? Desemprego, falta de segurança e corrupção. Exatamente. E tudo identificado com o PT, digamos assim. E ele, o homem forte, que poderia resolver esses problemas. E ainda por autoridade, cima... Uma pessoa firme. Com poder, e ainda por cima apoiado pelos militares. Que era a ideia que as pessoas tinham de que, bom, nós vamos nos sentir seguros porque eles vão nos proteger. Chega desse discurso da esquerda, que não fala nada de segurança. E, inclusive, as pessoas confundem a questão de direitos humanos
acha que se o bandido ou se o marginal ele é morto, não em confronto, mas numa execução, as pessoas justificam isso. E se a sociedade parte da sociedade critica, diz você defende, você está defendendo o bandido, não está defendendo o cidadão de bem. E ele usou muito esse discurso. Agora, tem um outro aspecto do seu perfil, uma frase que eu gosto muito, a gente fez no podcast, eu citei, eu quero citar de novo, porque eu acho que é importante para a gente entender quem é o Bolsonaro de verdade e tentar imaginar como ele vai se comportar caso ele seja realmente confirmado presidente agora nessa eleição. Ele diz o seguinte, uma certa hora lá, ele vai participar de um ato com o Nelson Burnier, que é um deputado aqui do Rio, próximo ao Eduardo Cunha, investigado na Lava Jato. E aí ele fala para você assim, se eu for escolher só os puros, não vou a lugar nenhum. É que nem procurar virgem em área de baixo meretrício. Na Câmara não tem santo. Se aparecer um, bota uma cruz em cima dele. Até eu tenho processo no Supremo. Bom, se ele realmente for confirmado presidente, é com essa pessoa que ele vai lidar. São depois de ter que ele sempre lidou. Depois de ter feito um discurso de ética, pureza, eu sou limpo, ninguém paga nada na minha campanha. E aí, o que você acha que vai acontecer, Consuelo? Isso vai ser... Eu acho que boa parte do eleitorado dele vai estar muito atenta a isso e vai cobrar. É o que você acabou de falar. Né? Vai cobrar, ele não vai aceitar que seja assim. E essa declaração do Joaquim Barbosa dizendo, bom, o senhor não está em nenhum desse processo, porque o senhor não era presidente de partido e o senhor não governava. Portanto, o senhor não tinha acesso aos meios, né, para corromper. Não sei, não estou fazendo nenhuma acusação aqui. Vamos ver como ele vai se comportar, mas ele vai ter que lidar com essa... Uma coisa é a campanha, né? Agora, outra coisa é o governo. Vai depender muito da força com que ele vai chegar. Ele chegando com força nesses 100 primeiros dias, ele pode tentar negociar essas mudanças. Mas tem um pragmatismo aqui que não é uma... Não só queria fazer dar uma geral aqui, uma atualização da apuração. Então, só lembrando, por exemplo, já tem 8% das urnas apuradas na eleição presidencial e não tem nenhum resultado e não vai ter até às 19 horas, porque tem que esperar acabar a eleição no Acre, por isso que a gente não está falando de eleição presidencial por enquanto. São Paulo também, misteriosamente, até agora, está com 0% de urna apurada, segundo o TSE. É um estado atrasado. Não, acho que é o TSE mesmo. O Rio de Janeiro está com 2% das urnas apuradas, está bem lento ainda. E o Witzel está com 64% das... Eu acho que vamos válidos. Até às 3 da manhã, pelo jeito, hoje. Não, depois dá uma corrida, né? Minas Gerais está com 18, já está bem mais avançado. E o Romeu Zema, do Novo, está com 65,6. Está cravando, por enquanto, a boca de urna. O Romeu Zema, único governador do Partido Novo, certo? Sim. E vamos ver por quanto tempo, né? Bolsonarista é bem capaz dele migrar, né? Ao longo da... O Amapá está bem avançado. Temos 1/3 das urnas apuradas e está cabeça a cabeça. A diferença lá está menos de 1.000 votos. O Valdez, do PDT, está com 50,7% dos válidos e o Capiberibe, do PSB, está com 49,3%. É um estado de esquerda. Seja quem for que ganhar lá, vai ser um governador de esquerda. E é uma exceção em relação aos estados de fronteira, onde os bolsonaristas... mais ou menos de esquerda, porque o PDT estava apoiando o Bolsonaro lá, o Valdez. O Valdez o Valdez é PDT, os partidos não contam muito. Né? Tá todo mundo querendo apoiar o Bolsonaro. O Valdez sempre teve esse histórico. Né? Então, uma esquerda pragmática. Se for ficar só com os puros... Põe pragmática nisso. Eu amei essa frase. Um dia nós vamos conseguir usar novamente. Põe pragmática nisso. Ele ainda vai falar isso de novo pra gente dizer, a gente... No Distrito Federal, isso. Já estão com 88% das urnas. Já avisei. Consuelo avisou. 88% das urnas, o Ibanez está dando 70% e está cravando também na boca de urna que deu 69%. No Pará deu uma corrida agora, 40% das urnas apuradas e deu uma pequena diminuição na diferença, na vantagem do Aldo Barbalho, mas ele continua liderando, 55,9% 40% já. 40% das urnas apuradas. No Rio Grande do Norte, 1/3 das urnas apuradas, 32,5%. E a Fátima Bezerra, do PT, continua na frente com 56,5%. Deu uma também diminuída na vantagem da Fátima. Mas com 1/3 já, a tendência é que ela se eleja, certo?
Está com uma margem, mas está diminuindo. Vamos ver, eu não sei como é que é a distribuição dos votos, onde estão vindo eles, a gente não tem esse mapa. É uma boa vantagem, mas eu não cravaria ainda. Não temos nada em Roraima, não temos nada em Rondônia, mas temos já 1/3 das urnas apuradas no Rio Grande do Sul e virou. O Eduardo Leite, do PSDB, agora está com 51% contra 49% do José Ivo Sartori. Não virou, então. Não virou. Ele estava atrás. Ele começou na apuração atrás. Não, porque na pesquisa isso tá exatamente igual a boca de... Que susto! Eu estou narrando... Meu Deus! Estou narrando de acordo com o ritmo das apurações. Eu já tô meio sobressaltada com essas bocas de urna. Tô que nem narrador de corrida de cavalo. Não, entendi. É truque. Por enquanto está com um focinho de vantagem, sem nenhum trocadilho. O Ibope de ontem, de véspera, dava o Eduardo Leite com 57 e o Sartori com 43. E na boca de urna deu empatado tecnicamente. Quer dizer, houve uma diminuição. Teve uma diminuição de última hora em favor do Sartori, mas na apuração agora, com 1/3 das urnas, deu essa pequena vantagenzinha. É uma vantagem realmente mínima, 43 mil votos. A sua virada que estava no começo. Tá um pouco diferente. Agora, em Santa Catarina, que tá muito devagar, costumava ser o estado que terminava primeiro, só tem 11% das urnas, o comandante Moisés, do PSL, continua disparado com 66% dos votos. E em Sergipe, que a gente não falou nada até agora, com praticamente 5% das urnas apuradas, o Belivaldo, do PSD, também está com 2/3 dos votos válidos, 65,3%, e está dentro do esperado. Partido do Kassab, né? Que já aderiu ao Bolsonaro também. Sim. Olha, São Paulo. Acabou de sair São Paulo, primeira parcial, 7,5% das urnas apuradas. João Dória saiu na frente com 53,3% contra 46,7% do Márcio França. Já abriu de cara na primeira parcial, 100 mil votos de frente o Dória. No Rio deu uma atualizada, foi para 5,6% e o Witzel caiu um pouco para 60,8% contra 40%. Esses votos de São Paulo a gente não sabe se são da capital ou do interior, né? Não dá para saber. Se forem do interior, era mais provável que o Dória tem um desempenho melhor no interior do que na capital, certo? Sim. Na verdade, tem uma divisão muito gritante nos votos dos dois. O João Dória, ex-prefeito de São Paulo por 1 ano e 4 meses, tinha uma rejeição muito grande na capital por ter abandonado a cidade e, por conta disso, o França tinha uma vantagem de quase 2/3 na capital. Se somava aos outros municípios da região metropolitana, mesmo assim o Márcio França mantinha uma liderança que era superada pela vantagem que o Dória tinha no interior, onde 2 leis aprovadas pelo França como governador fizeram ele se confrontar com os ruralistas do estado de São Paulo. Foi a proibição da caça do javaporco, e teve outras ali que também não deixaram os ruralistas felizes, e por conta disso o Dória, se for eleito, será graças ao javaporco, que faz todo sentido mudar o logotipo do partido. Toledo, se fosse marqueteiro do Dória, teria passado a campanha inteira falando do javaporco, hein? Sem claro, dúvida. Com certeza. Vem cá, Toledo, o Azevedo tá querendo ouvir você mais. Azevedo Gabi, ele falou: Toledo fica tão vidrado nos números que fala pouco, quero ouvi-lo mais. Fala, Toledo, conversa com a Consuelo aqui. Que a gente fica aqui falando, não deixa ninguém falar. Eu tô aflito com a Consuelo, que como editor do site, eu tô querendo que ela vá logo. Porque eu tô com medo que ela não consiga chegar lá na... Porque as massas estão se mobilizando lá. O turno já estava assim, quase impossível você chegar na Barra. Onde é a casa dele. Explica um pouquinho essa geografia, essa nova geografia do poder. O que é a Barra? Onde é que é a casa do Bolsonaro? Que tipo de gente mora lá? Que tipo de... Barra Morador da Barra, o que come? Onde anda? Ouça aqui no Foro de Teresina. É tipo isso que o Toledo tá querendo. Mas o morador da Barra, ele é a classe média que ascendeu. Emergente. Emergente. Muitos deles vieram do subúrbio. E é exatamente, eu acho, que é a cabeça mesmo do eleitor do Bolsonaro. Mais conservador, valores familiares.
empreendedores e que acham que o PT não tem nenhuma preocupação com as ideias deles, as não necessidades nos representa, deles. né? Exatamente. E o Bolsonaro passa... Nos ameaça. Exatamente. Uma pergunta muito boba, mas eu vou aproveitar para fazer. É uma casa ou é um apartamento onde ele mora? Casa, é uma casa. Porque outro dia eu li uma matéria falando em apartamento, mas o vídeo dele lá era... Não, numa casa. Eu queria... Do lado do filho, né? Todo mundo morando perto. Exatamente. Ali, família, afinal. Vamos supor que a eleição presidencial confirme a vitória do Bolsonaro. Você estava falando da economia, quando você fez o perfil... não existia esse componente. O Paulo Guedes deu um lastro, digamos assim, aproximou o Bolsonaro do mercado, tornou ele uma pessoa confiável ou, menos do que isso, começou a haver uma interlocução. O Bolsonaro passou a ser visto como uma opção, uma alternativa séria de poder. Você acha que a gente pode ter um cenário no começo do governo? O Paulo Guedes vai ter que prevalecer e vai ter que fazer o ajuste, nos termos que for. Pode ser não exatamente nos termos que ele quer, mas se ele não entregar isso, o mercado vai debandar, o mercado não vai apoiar o Bolsonaro porque por outra razão, se os interesses não estiverem atendidos minimamente. Para compensar esse ajuste que vai impor algum sacrifício ainda à população, embora as pessoas estejam dizendo que esse período vai ser mais curto do que foi no governo Lula, por exemplo, no começo do governo Lula, ele vai ter que mostrar alguma coisa para a população. E daí essa agenda repressiva, digamos assim, agenda convencional ou retrógrada do ponto de vista comportamental e repressiva em relação à polícia, etc. Ele vai ter que passar ou encaminhar coisas de diminuição da maioridade penal, mudança na legislação do porte de armas, currículo das escolas, não sei como isso vai ser tratado, uma série de coisas que vão ter que compensar, digamos assim, uma travessia na área econômica que é inevitável. Agora, já dá para prever uma ordem, Consuelo? O que ele vai fazer primeiro? Não, acho que não. Ele vai tentar ir nessas reformas. O que eu acho é que ele vai tentar governar com decreto-lei. É isso que eu acho. Mas ele vai ter... MP, provavelmente... Decreto-lei não, MP, né? Ele vai ter uma maioria, não sei qual, porque mudanças constitucionais dependem de uma maioria muito grande, mas ele vai ter, o Centrão já está todo embocado para ele. Os caras estão fazendo fila para aderir. Né? O Partido do Kassab, o Roberto Jefferson, todo o Centrão, todo mundo que estava com o Alckmin, já tinha debandado no primeiro turno. Isso ficou expresso na votação do Alckmin, teve 4%. Agora, só o que me chama a atenção é no programa econômico dele, quando o Paulo Guedes participou dos debates, estava muito calcado nas privatizações. E a impressão que dava é que se isso não acontecesse, uma perna do programa desabava. Eu acho que é isso ainda. Como ele ia sustentar esse programa. E... óbvio, você está falando aí de estatais que vai ter uma resistência muito grande. Ele falou para a TV Aparecida que não vai privatizar o setor elétrico, nem Banco do Brasil, nem Caixa. Tá voltando atrás. Estava no programa do Paulo Guedes para você reduzir o déficit. Na conta do trilhão, né? Aquela famosa conta. E precisa da reforma da Previdência e ele vai ter uma resistência muito grande. Até da o Paulo Guedes, se pudesse, privatizaria o Bolsonaro até. Ele é um de preferência. A primeira coisa, eu acho que ele privatizaria. Vamos privatizar o Bolsonaro, fazer uma PPP, administra um pedaço aqui cada um, né, Consuelo? Exatamente. Agora, aí volta a questão. Como ele não tem esse apoio apaixonado, ele está com esse apoio de parte dos eleitores, se ele não começar a mostrar resultado na economia imediatamente, em algumas coisas, por exemplo, de crescimento, alguns índices de crescimento, de emprego, né? Pode ser que haja uma reação e essa gente volte para a rua e comece a usar as redes sociais agora contra ele. Mas a gente que já cobriu outras gestões, né, Consuelo? Nós somos muito novas, começamos a trabalhar no jardim de infância, então a gente teve essa chance. Tem sempre um momento de lua de mel ali, né? Ele vai ter uma chance ali. Só que eu acho assim, eu não consigo me lembrar, quer dizer, não, pode ser. Nem quando Fernando Henrique assumiu estava assim, porque já tinha vindo, o real já tinha mais ou menos estabilizado. Mas ele está assumindo num momento muito grave. O Collor né? assumiu num momento bem difícil. Acho que tem uma certa semelhança aí, né? Mas vocês não estão esperando nenhum confisco da poupança. Não vou sair correndo pro banco. Bom, acho que não. Diz o Paulo Guedes que não vai ter mágica. Acho melhor hoje na sociedade não vai ter só pequena fortuna, Zé.
Não, na verdade pode ser bom, porque com a dívida que eu tenho no banco, né, talvez seja bom. Confisca o seu prejuízo. Exato, Confisca o vermelho. Tem que estatizar mesmo. Pensando bem, é uma boa ideia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É verdade que a conexão do Bolsonaro com o Paulo Guedes passou pelo Wilson Ling, aquele empresário lá do Rio Grande do Sul, não? Eles são amigos, né? O Wilson Ling é do Instituto Liberal, né? Mas eu acho que não foi esse empresário específico que fez a ligação, pelo que eu me lembro. Havia um outro empresário. Mas eles têm muita conexão. Inclusive, o Wilson Ling declarou liberal apoio. Que esse grupo de empresários liberais que estão dando... E antipetistas estão dando suporte ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro. Eles fizeram várias reuniões, tiveram vários debates com o Bolsonaro e ofereceram, inclusive, apoio para a campanha. Sim. Gerdau, Suzano, todos esses institutos que eram ligados ao Instituto IEE, né, Instituto Econômico, que era lá do Rio Grande do Sul, essas pessoas deram um certo suporte aí para... Até a gente vai discutir economia, hein? É impressionante como, se a gente pensar nas candidaturas que foram postas no primeiro turno, você tinha o Meirelles pelo PMDB, o Alckmin, PSDB, o Amoedo pelo Partido Novo, a própria Marina, que tinha o André Lara Rezende vinculado a ela, que é, na economia, ela é uma pessoa que pode ser chamada hoje de liberal, embora tenha um compromisso social forte. Você tinha várias opções afáveis ao mercado, mas nenhuma emplacou. Por isso que eu te digo. Nenhuma emplacou, mas nem remotamente. Porque eles achavam que essas pessoas não teriam condições de derrotar o candidato do PT. Porque se você pensar, as outras equipes, elas eram muito mais bem informadas, assim, quer dizer, você tinha clareza de quem eram os economistas que estavam ali, os trabalhos que eles tinham feito. No caso do Bolsonaro, o mercado está apostando, mas é meio um salto no escuro. Porque você não conhece o time do Bolsonaro. Você sabe que tem alguns militares... Acho que nem o Bolsonaro conhece. Não, então, é uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que você também deve ter ouvido, porque você conversa com muita gente de mercado e tal. Nesse momento, está tendo uma movimentação de pessoas tentando fazer chegar seus currículos ao Bolsonaro, querendo ajudar, já que vai ganhar, eu quero ajudar. Quer dizer, isso que você fala é verdade. Ele não vai conhecer a maior parte das pessoas que vão fazer parte do governo dele. Mas tem muita gente, tem gente ruim, mas tem gente boa também se oferecendo para trabalhar nesse governo. E provavelmente quem vai decidir tudo isso é o próprio Guedes, Paulo né? Guedes. Porque o Bolsonaro não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum contato com essas pessoas. Pergunta lá pro Paulo Guedes. Aquela aposta do Paulo Guedes que ele falou para mim na matéria no perfil que eu fiz dele. A gente amansa o cara, né? Então agora tá rolando esse movimento amansa o cara. Hashtag amansa o cara. 100 dias para amansar o cara. Exatamente. Que é o prazo que os presidentes eleitos costumam ter para essa lua de mel aí com o Congresso e com a sociedade. Desculpa cortar a conversa, mas a Paula Scarpim, nossa diretora, está me dando uma ordem aqui que eu preciso cumprir. Rodrigo Sinha está perguntando que raios é Javaporco. Eu fico falando de Javaporco, falando de Javaporco. Que todo mundo está por dentro do Javaporco. E que raios é Javaporco? Javaporco é um cruzamento do javali com o porco que resultou num bicho gigante que anda em bandos de 100, 200, 300 indivíduos que saem aterrorizando as plantações de vários estados brasileiros. Começou no Sul, invadiu São Paulo e agora já está chegando em Minas Gerais. Quando entra numa plantação de milho, por exemplo, não para absolutamente nada em pé. Durante muito tempo, no interior, começou a caçar o javaporco, porque como é um bicho exótico, não é um bicho nativo, né? Não está preservado pelas leis de preservação, eles eram caçados. Só que daí teve um vídeo que viralizou na internet de um caçador matando cruelmente filhotes de javaporco, uma coisa meio horrorosa. E por causa desse vídeo, o Ricardo Trípoli, deputado em São Paulo, apresentou um projeto de lei para proibir a caça do javaporco. E o Márcio França, então governador, que tinha acabado de assumir, tinha dado uma espécie de cota para cada deputado. Eles podiam apresentar uma lei lá que ele sancionaria sem discutir muito. Fazer uma média com os deputados. Exatamente. E daí sancionou essa lei e comprou uma briga que ele jamais imaginou com os E o Toledo adora essa história, gente. Só para terminar a explicação. Todo o foro de Teresina, ele conta essa história. Parece que tem mais de javaporco do que
gente no interior de São Paulo, Zé. Pelo menos pelo que você fala. O que o Datafolha mostra sobre o que dizem as pesquisas? de Java Porco, quer dizer, detratores de Java Porco do que... Posso aproveitar a onda correções? Java Porco não pode... Não, o problema é que ele não tem... Ele saiu de controle. Já chegou até em Minas Gerais, né? A nossa ouvinte atravessou o Rio Grande. O nosso símbolo continua sendo o simpático pinguim. Eu tenho que fazer uma correção aqui, rapidinho. Uma correção rapidinho. Fale, a gente falou Wilson Ling, não é o Wilson Ling, é o William Ling. Perdão. E aí eu me lembrei, nessa de lembrar de William Ling, quem apresentou Paulo Guedes ao Bolsonaro foi a Beatriz Quicis, que virou deputada federal, vai fazer parte da bancada do Bolsonaro. Bom, a diretora me informa aqui que já estouramos o nosso tempo. Eu queria agradecer muito você, Consuelo. Consuelo, adorei. Corre atrás da notícia. Espero que a gente volte a se falar por telefone. Você, se puder, entrar ao vivo. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Vamos ver como ele vai tratar a imprensa. Como vai tratar a imprensa. Vai ser não tem sido de maneira muito amistosa, para usar um eufemismo. Mas vamos ver como isso vai acontecer. Super obrigado pela conversa. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Consul. Posso dar uma parcial aqui, não? Pode dar uma parcial. Então, vamos lá. Vamos lá, só queria dar uma parcial aqui de São Paulo. Está com quase 30% dos votos apurados. E o Dória continua na frente com 53%. E se a gente olhar a primeira parcial, quando tinha 13%, ou seja, menos da metade do que tem agora, o Dória tinha 53,7%. Agora está com 53,1%. Quer dizer, está diminuindo a diferença, mas está diminuindo no ritmo muito pequeno. Com qual porcentagem de apurados são até agora? Já está com praticamente 30% dos votos apurados. E a gente não sabe se é capital ou interior. Não dá para saber. O que dá para entender é que deve estar entrando mais votos da região metropolitana agora, porque diminui a diferença. Só que a diminuição está num ritmo muito lento. Se continuar nesse ritmo, o Dória vai ser eleito. Mas a gente ainda não sabe, é um pouco precipitado. No Rio de Janeiro, também está acontecendo uma coisa parecida. Já está com 24% das urnas apuradas. E a proporção do Wilson Witzel caiu um pouquinho, mas muito pouquinho. Ele está com 59,7% dos votos. Ele começou com 63%. A diminuição dele é um pouco mais rápida, porém, também nesse ritmo, dificilmente o Eduardo Paes conseguirá chegar. E tem uma notícia. Segundo a Folha, que está fazendo projeção com base nos dados apurados, o Datafolha é quem costuma fazer isso, com apenas 42% dos votos apurados em Minas, a Folha já está dando o Romeu Zema eleito como novo governador. Está com 69,7% dos votos válidos. Até o Data Fernando Barros também, essa aí apostaria também. Exatamente. Isso é fácil, a gente pode também dizer isso. Vamos escolher um aqui pra gente falar isso. Só uma curiosidade, a boca de urna do Ibope está cravando lá em Minas Gerais, está dando exatamente esse valor aqui. No Distrito Federal, 99% das urnas apuradas, o cara vai ganhar com 69,8%. O Ibanez, que também está cravando a pesquisa de boca de urna do Ibope. No Amapá está uma corrida de cavalo daquelas mais emocionantes. 62% das urnas apuradas e a diferença agora aumentou para 4 mil votos. O Valdez do PDT está com 50,97, 51, contra 49 do Capiberibe do PSB. Deu uma ampliadinha na diferença, mas vai ter emoção ainda durante muito tempo. No Pará, já está com 69% das urnas apuradas. A vantagem do Helder Barbalho, que era no começo de 57%, agora caiu para 55%. Mas nesse ritmo aqui, eu ousaria dizer, o Data Toledo, baseado no meu chutômetro, que o Helder, novo sucessor da família Barbalho, vai ser o novo governador do Pará, desbancando a coligação PSDB-DEM, que governava lá até então. No Rio Grande do Norte também está avançado, 62% das urnas apuradas, e a Fátima Bezerra do PT manteve a liderança e praticamente na mesma margem. Está com 57% dos votos válidos. Eu também, pelo meu chutômetro, vai dar a Fátima, vai ser mais uma governadora do PT no Nordeste. 4 dos 9 estados, portanto, vão ser governados por petistas. No Rio Grande do Sul, essa informação é importante, já estamos com 54% agora das urnas apuradas e a vantagem do Eduardo Leite ampliou.
e está com 51,87% agora dos votos válidos. Na parcial anterior, com 48, ele tinha 51,6%, quer dizer, está aumentando a vantagem dele em relação ao Zé Ivo Sartori. Ainda está muito apertado, a diferença de 120 mil votos é pequena para um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, mas a tendência está favorecendo o Então a novato. gente tem aí São Paulo e Rio Grande do Sul, os dois tucanos. Na frente, por enquanto. Um pouco na frente. Exatamente. Com tendência, e ainda em aberto as duas bem disputas. mais no caso do Rio Grande do Sul, embora a diferença seja menor. Tá certo. Mais apurado. E só para terminar, os dois últimos estados, Santa Catarina, 30% dos votos apurados, o comandante Moisés lá, o bolsonarista, está com 70% dos votos, quer dizer, esse daí está eleito praticamente. E no Sergipe também, muito provavelmente, vai dar Belivaldo, porque já tem metade das urnas apuradas e a vantagem dele é de 64%. Belivaldo, do PSD de Dado, do Partido do Kassab, contra o Valadares Filho do PSB. Tudo está confirmando, digamos assim, as pesquisas e a tendência desse arrastão de direita.